Mesmo quando tudo o que conseguimos fazer é dormir, Deus ainda cuida. E a mais o anjo traz pão e água, ou seja, provisão, sustento, força. E quando Elias volta a dormir, o anjo retorna. A visita é repetida, porque Deus não visita só uma vez. Ele insiste. Ele insiste por amor. Isso é precioso. Talvez hoje você esteja exatamente como Elias debaixo de uma árvore simbólica, cansado, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Talvez nem tenha forças para orar. Talvez o peso que você carrega esteja esmagando a sua alma. Mas aqui está a verdade: o céu não te esqueceu. Jesus vê cada lágrima escondida, cada silêncio carregado, cada vez que você quis sumir. E nesta noite um anjo pode te visitar, não necessariamente com asas ou luz, mas com essa palavra, com esse toque que você está sentindo aí no seu coração agora, com esse sopro de esperança que começa a se levantar dentro de você. Deus está dizendo: você não vai morrer aqui. Você vai se levantar. Você ainda tem caminho a percorrer. Eu te darei forças. E de fato, depois desse momento com o anjo Elias, caminhou 40 dias e 40 noites. Aquele pão era mais do que alimento, era vida, era fôlego, era destino. Você não está no fim. Você está num ponto de reinício, e se descansar hoje nos braços de Jesus, você vai acordar com uma força que nem sabia que ainda existia em você. Por isso, comente com fé agora: Jesus me visita quando estou cansado. Escreva isso como um testemunho, como uma declaração, porque ele realmente visita, e muitas vezes, durante o sono. E se ainda não clicou em gostei, este é o momento. Este vídeo pode ser o pão e a água que outra alma cansada precisa para continuar. Você pode ser o anjo na vida de alguém com um simples gesto de fé. E lembre-se, se você chegou até aqui, é porque Deus ainda tem muito com você. No próximo bloco vamos refletir sobre o sono de Adão antes da criação de Eva e como Deus realiza obras profundas enquanto estamos em descanso absoluto. O sono de Adão e a criação de Eva, quando Deus trabalha em silêncio. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Gênesis 2, 21, 22. Há momentos em que a melhor coisa que pode acontecer conosco é adormecer, mas não o sono comum, aquele sono permitido por Deus, onde Ele nos desliga da ansiedade, da pressa, da necessidade de ver tudo com os próprios olhos para que possa trabalhar profundamente em nós e ao nosso redor. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão. Ele não sabia o que estava por vir, não havia feito pedido, exigência, oração por companhia, mas Deus sabia. Deus viu que algo lhe faltava e decidiu agir. Mas veja, Deus não chamou Adão para cooperar, não pediu sua opinião, não o fez assistir à criação. Deus o colocou para dormir, e nesse sono profundo, Deus formou a maior bênção da vida de Adão até aquele momento. Eva, a ajuda idônea, a companheira, o elo humano que faltava para que ele se sentisse completo. Esse momento bíblico carrega uma das maiores verdades espirituais sobre o descanso. Há bênçãos que Deus só entrega enquanto estamos em silêncio. Às vezes você quer tanto ver, entender, controlar, que acaba atrapalhando o que Deus está tentando formar. Mas quando você descansa, quando se rende, quando aceita dormir nos braços do Criador, Ele começa a criar. Ele opera na sua ausência. Ele molda fora da sua vista para que você veja o resultado depois. E o que isso tem a ver com sua noite de hoje? Talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Talvez esteja clamando por cura, por direção, por companhia, por mudança, e parece que nada acontece. Mas e se Deus estiver esperando você descansar para então agir? Adão não acordou no meio do processo. Ele despertou quando tudo já estava pronto. E quando abriu os olhos, havia algo totalmente novo diante dele. Algo que ele nunca poderia ter produzido por si mesmo. Essa é a beleza do sono em Deus. Enquanto você se entrega, Ele cria. Enquanto você silencia, Ele forma.
Enquanto você dorme, o céu trabalha. Por isso hoje, antes de dormir, diga ao Senhor Pai: se for preciso, me faça dormir profundamente, para que eu não atrapalhe a obra que estás fazendo em mim. Essa oração é de rendição, de maturidade espiritual, de quem entende que nem toda bênção vem através da luta. Algumas vêm através do descanso. Comente agora com fé e confiança: enquanto eu descanso, Deus trabalha. Essa frase é uma chave, uma semente, um escudo contra a ansiedade. E não esqueça de curtir este vídeo. Você pode estar entregando exatamente esta palavra a alguém que está cansado demais para lutar, mas ainda não aprendeu a descansar. Adão não perdeu nada ao dormir. Pelo contrário, ele ganhou o que jamais teria acordado. E o mesmo pode acontecer com você. No próximo bloco vamos refletir sobre como Jesus cura durante o repouso, lembrando da filha de Jairo e da força que volta mesmo quando tudo parece perdido. A cura na casa de Jairo. Jesus age mesmo quando parece tarde demais. E tomando-a pela mão, clamou dizendo: menina, levanta-te. Lucas 8:54. Quando Jairo foi até Jesus, ele estava desesperado. Sua filha estava à beira da morte. Cada minuto contava. Mas no caminho, Jesus é interrompido. Ele para curar uma mulher com fluxo de sangue. E enquanto isso a notícia chega: não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Você já viveu algo assim? Já clamou com urgência, acreditando que ainda havia tempo, mas a resposta demorou. Já sentiu como se Deus tivesse parado no caminho para abençoar outros, enquanto você via a sua esperança morrer? Essa história nos ensina que nem sempre a resposta vem no seu tempo, mas o tempo de Jesus nunca atrasa. Quando Jesus chega à casa de Jairo, o cenário é de luto. As pessoas choram a incredulidade, mas Jesus diz algo que muda tudo. Não está morta, mas dorme. Você percebe o poder dessas palavras? Aquilo que os homens chamam de fim, Jesus chama de pausa. Aquilo que os outros já enterraram, Jesus diz: ainda vive. E então ele entra no quarto, fecha a porta, toma a menina pela mão e diz: levanta-te. E ela se levanta. Essa é uma das imagens mais lindas do poder de Jesus durante o repouso. Mesmo enquanto parecia haver morte, Jesus via apenas sono. Mesmo enquanto o corpo da menina estava imóvel, Jesus via a vida prestes a retornar. Isso fala diretamente com você, que está enfrentando noites em que parece que tudo está perdido, que a alegria morreu, que os sonhos cessaram, que a fé desfalecida não vai mais se reerguer. Mas Jesus está chegando hoje na sua casa, na sua mente, no seu espírito. E ele está dizendo: isso não está morto, está apenas dormindo. Mas ele não manda de longe. Ele entra, toma pela mão, traz de volta à vida. Muitas das curas mais profundas que Jesus realiza acontecem em silêncio, em quartos fechados, em momentos de rendição, em noites em que parece que já é tarde demais, mas não é. Nunca é tarde para Jesus. Se nesta noite você sente que algo dentro de você morreu, espere e respire, porque Jesus pode entrar a qualquer momento, e ao toque dele, o que estava inerte se levanta. Por isso declare agora com fé: Jesus está entrando no meu quarto esta noite. Comente essa frase com convicção. Não importa como você chegou aqui, se Jesus entrar, algo vai ressuscitar. E se ainda não curtiu este vídeo, por favor, faça isso agora. Você pode estar entregando exatamente essa mensagem a alguém que pensava que já era tarde demais. Lembre-se, o mundo diz que morreu. Jesus diz que dorme, e quem dorme pode acordar. No próximo bloco vamos refletir sobre o significado da escada de Jacó e como os céus se movem, mesmo quando estamos dormindo. A escada de Jacó, os céus se movem enquanto dormimos. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Jacó estava fugindo. Tinha saído de casa às pressas, com culpa no coração e incertezas no horizonte. Estava sozinho no meio do nada, usando uma pedra como travesseiro.
Era o tipo de noite em que a alma não encontra consolo, e mesmo assim foi ali que Deus o visitou. Enquanto dormia, Jacó teve uma visão extraordinária, uma escada ligando a terra ao céu. E não era uma escada qualquer, ela estava posicionada no exato lugar onde ele estava deitado. Anjos subiam e desciam por ela, sinal de que o céu estava em movimento, ainda que ele não percebesse. Isso nos ensina algo transformador. Enquanto você dorme, o céu trabalha. Enquanto você se rende ao repouso, os anjos continuam em missão. Você não precisa ver para crer, apenas confie. Há uma escada sobre você. Jacó estava longe da família, do lar da segurança. Mas naquele lugar de desespero, ele descobriu um segredo espiritual. A presença de Deus não está limitada ao templo ou à posição emocional. Ela se manifesta onde há entrega, onde há sono em fé. Talvez você esteja passando por uma fase em que tudo parece pedra, onde não há conforto, nem respostas. Mas se você descansar hoje com fé, pode ter certeza, a escada está posta. Os anjos estão em movimento. Deus está perto. O mais belo dessa história é o que Deus diz a Jacó enquanto ele dorme. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28:15. Você entende o poder dessas palavras? Deus está dizendo a um homem caído, cheio de falhas e conflitos internos: eu estou contigo, eu vou te guardar. E ele diz isso enquanto Jacó dorme. É a certeza de que o nosso descanso é muitas vezes o sinal de que confiamos que ele está no controle. É no descanso que mostramos que sabemos que há uma escada invisível sobre nós. Ao acordar, Jacó exclama: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 28:16. Talvez essa também seja a sua descoberta hoje. Você pensava estar sozinho, pensava que Deus estava distante, mas nesta noite você vai dormir, e ao acordar, perceber Deus esteve aqui o tempo todo. Por isso comente agora com fé e ousadia: a escada está sobre mim. Deus está neste lugar. Essa frase é sua oração, sua confissão, sua entrega. E se você ainda não curtiu este vídeo, clique agora. Esse gesto simples pode ser a escada que liga esta mensagem ao coração de outra pessoa aflita. Jacó não teve um sonho qualquer, ele teve uma visão espiritual, e isso pode acontecer com você também, se decidir descansar com fé. No próximo bloco vamos refletir sobre a visão de Paulo no meio da tempestade e como Deus traz direção mesmo nas noites de confusão. A visão de Paulo na tempestade, direção no meio da confusão. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas. Atos 27:23-24. O navio estava à deriva. A tempestade já durava muitos dias. O céu escuro escondia qualquer traço de esperança. Os marinheiros tinham perdido o controle da embarcação, e os passageiros o controle do coração. Parecia o fim. Mas foi no meio da confusão, no auge do medo, durante a noite mais turbulenta da viagem, que Paulo recebe uma visita celestial. Um anjo do Senhor aparece a ele e declara: não temas, Paulo. Você entende o poder disso? A noite não interrompe o plano de Deus. O caos não apaga a voz do céu. A tempestade não impede a visitação divina. E é exatamente isso que o Senhor quer que você compreenda nesta noite, mesmo se tudo estiver descontrolado ao seu redor. A direção do céu ainda está firme. Paulo não estava ali por escolha. Ele era prisioneiro. Estava em rota forçada, mas ainda assim o céu o encontrava. Porque a presença de Deus não está limitada às circunstâncias externas. Ela responde à fé onde quer que ela esteja. Talvez sua vida esteja neste momento como aquele navio sacudida por decisões que você não pôde controlar, levado por ventos que você não escolheu, rodeado por pessoas que não compartilham sua fé. Mas Paulo nos mostra que ainda assim, Deus fala: não temas, Paulo. Essas palavras podem ser ditas hoje com o seu nome. Não temas. Seu nome. Sim, mesmo na madrugada mais escura, mesmo com tudo tremendo, mesmo com previsões contrárias,
Jesus envia sua palavra, e onde há palavra, há direção. E mais, o anjo não traz apenas conforto, ele traz profecia. Importa que sejas apresentado diante de César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27, 24. Ou seja, o propósito de Paulo ainda estava de pé. A tempestade não tinha o poder de cancelar a missão, e a sua também não tem. Você pode estar vivendo noites de confusão, mas há um destino esperando por você. Há uma missão que Deus ainda vai cumprir em sua vida, e você não vai naufragar antes de vê-la se cumprir. Nesta noite confie, ore com fé, diga ao Senhor: mesmo no meio da tempestade eu sei que ainda tens algo comigo. E declare isso nos comentários agora. Mesmo na tempestade, eu confio na direção de Deus. Cada vez que você comenta, você reafirma sua fé, e cada curtida neste vídeo ajuda essa mensagem a alcançar quem está à beira do desespero, precisando ouvir essa mesma voz: não temas. Paulo sobreviveu à tempestade, e todos que estavam com ele também, porque onde há fé, há livramento, e onde há propósito, há proteção. No próximo bloco vamos refletir sobre o momento em que José, o pai terreno de Jesus, recebeu um sonho que mudou seu destino, e como Deus pode falar conosco enquanto dormimos. O sonho de José, quando Deus fala enquanto dormimos. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher. Mateus 1, 20. José estava em conflito. Noivo de Maria, ele havia descoberto que ela estava grávida e sabia que a criança não era dele. Tudo o que ele havia planejado agora parecia desmoronar, e ainda assim, sendo justo, decidiu deixá-la em segredo sem difamá-la. Mas então Deus fala, e não fala com trovões, nem por visões acordado, nem por meio de um profeta. Deus fala enquanto José dorme. E aqui, mais uma vez, somos confrontados com uma verdade poderosa. Há decisões que não conseguimos tomar acordados, mas que Deus resolve enquanto descansamos. José estava tentando decidir com o raciocínio, mas Deus precisava alinhar seu coração com o plano eterno. E para isso o Senhor esperou José dormir. Quantas vezes estamos assim como José, tentando resolver tudo com a lógica, com o peso da responsabilidade sobre os ombros, querendo fazer o certo, mas sem saber qual é o certo. É exatamente nessa hora que o Espírito Santo pode vir à noite em sonhos e nos trazer direção, revelação, paz. Porque quando dormimos, nossa mente silencia as vozes externas, se calam as distrações, desaparecem, e o nosso espírito fica mais receptivo. Foi num sonho que José recebeu a maior missão da sua vida: ser o pai terreno do Salvador do mundo. E mais, foi num sonho que ele entendeu que não deveria desistir de Maria. Foi num sonho que ele recebeu coragem, e foi através de um descanso entregue que o destino do mundo seguiu seu curso. Não subestime o que Deus pode falar com você enquanto você dorme. Não são apenas sonhos comuns, são mensagens celestiais, são orientações do alto, são respostas para perguntas que o dia não resolveu. Hoje, ao deitar, peça ao Espírito Santo: fala comigo, Senhor. Se quiseres, usa até meus sonhos. E descanse não como quem se desconecta do mundo, mas como quem se conecta ao céu. E comente agora em fé e rendição: Senhor, fala comigo até quando eu durmo. Essa frase é uma abertura espiritual. É você dizendo: meus ouvidos não se fecham quando meus olhos se fecham. É você convidando o céu para conversar com sua alma. E se ainda não curtiu, clique agora em gostei. Você pode estar ajudando alguém que, assim como José, está em dúvida e precisa de um sonho para alinhar-se com a vontade de Deus. Lembre-se, Deus não está limitado ao horário comercial. Ele fala quando quer, e muitas vezes à noite, quando estamos descansando. No próximo bloco vamos meditar na travessia do Mar Vermelho durante a noite, e como a libertação de Deus muitas vezes começa no escuro. A travessia do Mar Vermelho, a libertação que começa no escuro.
E aconteceu que na vigília da manhã, o Senhor olhou para o arraial dos egípcios desde a coluna de fogo e de nuvem, e alvoroçou o arraial dos egípcios. Êxodo 14:24. A noite havia caído. O povo de Israel estava acampado diante do Mar Vermelho. Atrás deles vinham os cavalos, carros e guerreiros do exército de Faraó, armados, enfurecidos, prontos para destruir. Diante deles a água, um obstáculo intransponível. A escuridão fazia tudo parecer ainda pior, mas foi ali no meio da noite que Deus começou o livramento. A Bíblia diz que o Senhor enviou um vento oriental durante toda a noite, e esse vento abriu o mar. Sim, o mar não se abriu de forma instantânea como muitos imaginam. Ele foi sendo aberto durante a madrugada, enquanto o povo esperava, enquanto o perigo se aproximava, enquanto o céu parecia em silêncio. O milagre estava acontecendo. Quantas vezes em nossas noites de aflição, queremos uma saída imediata, queremos que Deus abra o caminho com um estalo, mas Deus, em sua sabedoria, às vezes escolhe agir lentamente e à noite, porque Ele quer que confiemos, sem ver, quer que descansemos, sem entender, quer que saibamos o vento pode estar soprando, agora mesmo que o mar ainda não esteja aberto. Enquanto você ora, enquanto você deita para descansar, enquanto você espera, há um vento espiritual soprando a seu favor. A coluna de nuvem e fogo que guiava o povo nunca se apagou. Durante o dia era nuvem para protegê-los do calor. Durante a noite era fogo para aquecê-los e iluminá-los. Deus não muda com o turno. Ele continua sendo Deus, seja no claro ou no escuro. E mais foi na vigília da manhã, o último turno da noite, que o Senhor olhou para o arraial dos inimigos e os confundiu. Ou seja, quando parecia que nada mais ia acontecer, Deus agiu. Você pode estar na sua vigília da manhã, agora a última esperança, o limite do cansaço. Mas é exatamente nessa hora que Deus olha e age. Não desanime se a noite for longa. Não perca a fé se o mar ainda não se abriu. O vento está soprando. O livramento já começou e você vai atravessar. Por isso comente agora com fé. Mesmo na noite escura, Deus está abrindo o mar para mim. Essa frase é uma declaração, uma profecia, um grito de esperança. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode estar alcançando alguém que se sente encurralado, e esta mensagem será o sopro de vento que trará vida ao seu coração. Lembre-se, a libertação de Israel não começou no amanhecer. Ela começou no escuro. E a sua também pode estar começando agora. No próximo bloco vamos refletir sobre o momento em que Deus visitou Salomão em sonhos e lhe deu sabedoria, e como o sono pode ser o portal para revelações divinas. O sonho de Salomão, sabedoria que nasce durante o descanso. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. 1 Reis 3:5. Imagine Deus aparecendo para você em sonho e dizendo: pede o que quiseres. É mais do que um sonho. É um chamado, um momento sagrado, uma revelação que nasce enquanto você dorme. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Logo no início do seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor em Gibeão. Ele estava no início de uma grande missão com dúvidas, temores, e uma nação inteira esperando decisões justas e sábias. Então Deus vem, e não vem durante o dia no trono, com toda a pompa. Deus vem à noite em sonho. Isso nos ensina que o sono, quando santificado, pode se tornar um canal direto entre o céu e a alma. Salomão não buscou sabedoria apenas com palavras. Ele descansou, e enquanto descansava, Deus falou. Nesse encontro, o Senhor testa o coração do rei. Pede o que quiseres. E Salomão, mesmo jovem, pede aquilo que nenhum outro rei havia pedido: sabedoria para julgar com justiça. Esse pedido agrada tanto ao Senhor, que ele não apenas lhe dá sabedoria, mas também riquezas, honra e longevidade. Tudo isso começou em um sonho. Deus poderia ter falado com Salomão acordado, sim, mas escolheu o sono. Por quê? Porque quando dormimos paramos de lutar, de controlar, de resistir. Estamos vulneráveis, abertos, verdadeiros.
E é ali nesse lugar de entrega que Deus planta sementes de sabedoria que vão florescer durante os nossos dias. Talvez hoje você esteja buscando direção. Talvez precise tomar decisões importantes. Talvez esteja começando uma nova fase, assim como Salomão. Não subestime o poder da oração. Antes de dormir, não menospreze os sonhos. Eles podem conter chaves, sinais, confirmações. Ore hoje como quem diz: Senhor, fala comigo esta noite, sonda meu coração e planta em mim sabedoria para o que virá. Porque a sabedoria que vem de Deus não nasce do esforço, mas da revelação. E essa revelação, muitas vezes, vem enquanto descansamos. Comente agora com fé: Senhor, planta sabedoria em mim, enquanto eu durmo. Essa frase é a sua entrega, seu espírito dizendo: mesmo no silêncio, quero te ouvir. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você pode estar abrindo portas para que outros também recebam direção do céu em suas noites de sono. Lembre-se, a sabedoria de Salomão começou com um sonho, e o seu recomeço também pode começar hoje, enquanto você dorme. No próximo bloco vamos refletir sobre a noite em que Jesus nasceu e como a chegada da luz mais poderosa da história aconteceu no escuro. A noite do nascimento de Jesus, quando a maior luz veio no meio da escuridão. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Lucas 2, 8, 9. A maior luz que já brilhou na terra veio no meio da noite. O nascimento de Jesus, o momento mais aguardado da história, aconteceu enquanto o mundo dormia, enquanto as casas estavam em silêncio, enquanto os poderosos descansavam em seus palácios. Deus estava realizando o maior milagre da humanidade no escuro. E para quem ele anunciou primeiro? Para pastores, homens simples acordados vigiando seus rebanhos nas vigílias da noite. Homens que talvez estivessem cansados, mas atentos, que talvez não esperassem nenhuma mudança naquela madrugada, mas foram surpreendidos por anjos e glória. Isso nos revela algo extraordinário. Deus ainda faz nascer milagres no meio da escuridão. A escuridão da humanidade era profunda naquela época, 400 anos de silêncio profético. Roma governando com tirania, esperança quase desaparecida. E então nasce Jesus, não com fogos, nem no templo, nem no centro de poder, mas numa estrebaria com cheiro de palha, com o barulho de animais ao fundo no lugar que ninguém imaginava. Deus apareceu. E é exatamente assim que ele continua agindo hoje. Talvez você esteja vivendo uma noite longa, fria, silenciosa, sem respostas, mas o Espírito Santo está dizendo: é no escuro que a luz nasce. Jesus é a luz que veio ao mundo, e quando ele nasce em nós, nenhuma treva resiste. Por isso, antes de dormir hoje, feche os olhos e diga: Senhor, nasce em mim nesta noite. Nasce na minha esperança, nasce na minha fé, nasce na minha família. Porque quando Jesus nasce em um coração, ele muda tudo. Veja que os pastores, ao receberem a notícia, não ficaram onde estavam. Eles foram ver, eles se moveram, eles se tornaram testemunhas da luz. Isso também é um convite para você. Deixe Jesus nascer e depois vá ver. Vá viver essa luz leve, essa luz. Agora comente com fé: Jesus é a luz da minha noite. E se ainda não curtiu este vídeo, clique agora. Alguém pode estar em plena escuridão, e você será a ponte para que essa luz chegue até lá. Lembre-se, a noite mais escura da história foi o berço do maior milagre da eternidade. E nesta noite um novo nascimento pode acontecer aí dentro. No próximo bloco vamos refletir sobre a prisão de Paulo e Silas à meia-noite, e como o louvor no escuro pode abrir portas e quebrar correntes. Paulo e Silas à meia-noite, o poder do louvor no escuro. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, de modo que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos.
Atos 16, 25-26. A prisão era fria, as feridas ainda estavam abertas, a dor era real, o chão era duro, as correntes apertavam e o cheiro de humilhação enchia o ar. Era noite escura profunda, meia-noite, mas no meio do escuro, uma canção começou a subir, vinda não de corações livres, mas de corações presos, não de corpos confortáveis, mas de almas incendiadas de fé. Paulo e Silas decidiram fazer o impensável, louvar, e esse louvor não foi ignorado. O céu se moveu, a terra tremeu, as portas se abriram, as correntes caíram, e não apenas deles, de todos. Sabe o que isso nos ensina? Que o louvor noturno tem o poder de quebrar correntes invisíveis, que adorar em meio à dor é um tipo de fé que move os céus, que a meia-noite não é só a hora mais escura, é o começo de um novo dia. Talvez você esteja vivendo a sua meia-noite agora, um momento onde nada faz sentido, onde há dor, injustiça, silêncio, onde você sente que está preso, que suas mãos estão atadas e não há para onde ir, mas o Espírito Santo está te dizendo: cante mesmo assim, louve mesmo que doa, abra a boca mesmo no escuro. O louvor de Paulo e Silas não foi fruto da emoção, foi uma escolha que dizia: Jesus ainda é digno mesmo que eu esteja acorrentado, Ele ainda é Deus mesmo que eu não veja a saída, Ele é minha esperança. E quando essa verdade é proclamada com sinceridade, as correntes caem. Não porque cantamos bonito, mas porque quem governa ouve o louvor e age. Hoje você pode tomar essa mesma decisão. Antes de dormir, eleve uma canção, nem que seja em pensamento. Mesmo que a voz esteja embargada, mesmo que as lágrimas escorram, louve, porque há terremotos espirituais que só são ativados com louvor. E mais, quando você louva, outros são libertos também. A prisão inteira foi tocada. Outros presos foram libertos porque 2 homens decidiram cantar. Você tem ideia do poder que há nisso? Agora comente com fé: meu louvor na noite vai quebrar correntes. Escreva isso como quem crê que algo está para se mover, que Deus vai agir, não apenas por você, mas por muitos através de você. E clique em gostei agora. Sua adoração digital pode ser usada para levar essa mensagem a outros que precisam aprender a cantar no escuro. Lembre-se, a meia-noite não é o fim, é o começo. E um cântico simples pode ser o som que antecede a liberdade. No próximo bloco vamos refletir sobre o choro de Jesus no Monte das Oliveiras e como o Salvador também enfrentou noites de angústia para que você hoje tivesse descanso. O choro de Jesus no Monte das Oliveiras, o descanso comprado com lágrimas. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 40, 42. Era noite. O vento soprava gelado entre as oliveiras. O céu estrelado cobria o solo sagrado onde Jesus se ajoelhava. E ali no jardim do Getsêmani, o Salvador do mundo chorou. Não foi um choro comum, foi um choro com suor de sangue, uma angústia tão profunda, tão esmagadora que as palavras saíam rasgadas da alma. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus, o Filho de Deus, estava cansado. Ele sabia o que viria: a dor, a cruz, o abandono. E mesmo assim, não fugiu, mesmo assim permaneceu. E foi nessa noite, nessa oração solitária e cheia de agonia, que ele garantiu o seu descanso. Sim, foi naquela noite que o preço da sua paz foi pago. Antes da cruz, houve o jardim. Antes do sangue na madeira, houve suor no chão. Antes da vitória, houve uma noite escura de lágrimas e rendição. Isso significa que quando você chora à noite, quando seu travesseiro se torna altar, quando a oração sai entrecortada por gemidos, você está mais perto de Jesus do que imagina. Ele também passou por isso, e ele não desistiu. No Getsêmani, Jesus venceu a maior batalha espiritual da história. Não foi na cruz, foi ali quando disse: não se faça a minha vontade, mas a tua.
Talvez esse seja o seu Getsemane, hoje uma noite de decisão, uma madrugada de angústia, um silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. Mas aqui está a boa notícia. Jesus venceu o Getsemane para que você não precise enfrentar o seu sozinho. Ele sabe o que você sente. Ele entende a alma cansada. Ele recolhe cada lágrima e diz: eu já passei por aí e venci por você. Por isso hoje você pode descansar, porque o seu descanso foi comprado com as lágrimas de Jesus. Não há noite escura demais para aquele que chorou no jardim. Não há dor incompreendida demais para aquele que se ajoelhou sozinho. Não há oração silenciosa demais para aquele que venceu o silêncio do Pai com fé. Hoje, antes de dormir, ajoelhe-se mesmo que seja por um instante e diga como Jesus: Pai, não a minha vontade, mas a tua. E agora comente com fé: Jesus chorou para que eu pudesse descansar. Escreva isso como quem honra o preço que foi pago, como quem reconhece que o seu descanso é um presente vindo das lágrimas do Redentor. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Você pode estar compartilhando o Getsemane com alguém e ajudando essa pessoa a permanecer firme até a manhã da vitória. Lembre-se, o choro de Jesus no jardim abriu o caminho para que suas noites fossem cobertas de paz. No próximo bloco vamos meditar sobre a noite em que Samuel ouviu a voz de Deus enquanto dormia e como o Senhor ainda chama pelo nome durante o silêncio da madrugada. O chamado de Samuel. Deus ainda fala na madrugada. Ora, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. 1 Samuel 3:4. Era noite no templo, as lâmpadas do santuário ainda ardiam, e todos já estavam deitados. Eli, o sacerdote, dormia em seu quarto, e o jovem Samuel, ainda menino, descansava perto da arca de Deus. Então algo extraordinário aconteceu. Deus falou. Chamou pelo nome Samuel. Samuel se levanta confuso, pensando que era Eli quem o chamava. Isso se repete 3 vezes. Mas não era Eli, era o Senhor. E ali, no silêncio da noite, num quarto simples, longe das multidões, um menino ouve a voz do Criador e responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Essa história é um marco, porque nos mostra que Deus não precisa de grandes palcos para falar. Ele escolhe a noite, o silêncio, a intimidade, a quietude. E mais, Deus não deixou de falar. Ele ainda chama, ainda sussurra o nome dos seus filhos durante a madrugada, ainda desperta corações para o propósito. Quantas vezes, enquanto todos dormem, você acorda de repente sem saber por quê? Acha que é insônia, que é preocupação, mas pode ser um chamado. A voz suave do Espírito Santo sussurrando seu nome, querendo conversar, querendo revelar algo, querendo alinhar sua alma. Samuel não conhecia ainda a voz de Deus, mas aprendeu a reconhecê-la no descanso. E você também pode. Hoje, antes de dormir, ore com essa expectativa: Senhor, se quiseres falar comigo esta noite, estou ouvindo. Não imponha, não force, apenas se disponha. Deus não grita. Ele chama. E ele chama pelo nome. E se você ouvi-lo mesmo que em sonho, em pensamento, ou num despertar suave, diga como Samuel: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Isso pode ser o começo de uma jornada nova, porque a partir desse encontro noturno, Samuel se tornou profeta. A vida dele foi marcada para sempre, e a sua também pode ser. Agora comente com fé: Senhor, se me chamares esta noite, eu ouvirei. Escreva isso como um voto de atenção, de reverência, como quem está acordando espiritualmente. E, por favor, clique em gostei agora. Esta mensagem pode ser exatamente o chamado que alguém precisava para perceber que Deus ainda fala e que a madrugada não é vazia. Lembre-se, a noite é o palco das revelações profundas, e o quarto de um servo pode se tornar o altar de um profeta. No próximo bloco vamos refletir sobre o descanso de Noé durante o dilúvio e como confiar no tempo de Deus é essencial mesmo quando tudo parece submerso. O descanso de Noé durante o dilúvio, confiar mesmo quando tudo está submerso. E Deus se lembrou de Noé e de todo o animal e de todo o gado que com ele estava na arca.
E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a minguar. Gênesis 8:1. Imagine estar cercado por água por todos os lados. Nada mais se vê, apenas o reflexo cinzento do céu, sobre a imensidão do juízo. Nenhuma referência, nenhuma direção, nenhuma previsão de quando tudo vai passar. É nesse cenário que Noé vive o maior teste de confiança da sua vida. Após obedecer a Deus e construir a arca, Noé entra com sua família e com os animais. A porta é fechada pelo próprio Senhor, e então chove por dias, por noites, por semanas. Dentro da arca não há janelas que permitam ver o horizonte. O mundo que Noé conhecia havia desaparecido. O cheiro da madeira molhada, o som das águas batendo, o balanço constante, a incerteza do tempo. Mas mesmo assim, Noé descansa. Ele não tenta abrir a porta, não exige explicações. Ele espera porque sabe quem o colocou ali, foi Deus, e só Deus saberá quando será a hora de sair. Essa é uma das lições mais profundas sobre o descanso espiritual. Há momentos em que tudo ao nosso redor está submerso. Não vemos saídas, não enxergamos o futuro, não entendemos o presente, mas como Noé, fomos colocados dentro de uma arca, um lugar de proteção, de isolamento divino, de preservação. Talvez você esteja em uma fase parecida. Talvez tenha entrado em um tempo de silêncio, onde tudo parece parado, onde você já fez o que Deus mandou, e agora só resta esperar. Mas saiba, o mesmo Deus que te colocou na arca é o Deus que vai lembrar de você, e no tempo certo, Ele fará soprar o vento que faz as águas baixarem, o vento que anuncia que o fim da tempestade está chegando, o vento que precede o novo começo. E veja que lindo, Deus se lembrou de Noé. Não significa que ele o havia esquecido, mas que chegou o momento certo de agir. Porque Deus não se adianta e nem se atrasa. Ele se move no tempo exato. Durante o dilúvio, Noé dormiu. No meio da arca ele descansou. E essa confiança silenciosa se tornou uma das maiores expressões de fé da história bíblica. Hoje, antes de dormir, ore assim: Senhor, mesmo sem ver a terra seca, eu confio que Tu estás no controle. Não tente abrir a porta, não force saídas. Espere o vento, espere a voz, espere o sinal, e ele virá. Comente agora com fé: mesmo submerso, eu confio em Deus. Essa frase é como a madeira que flutua em meio às águas, leve, firme, sustentada pela promessa. E se ainda não curtiu, clique agora. Este conteúdo pode ser a arca emocional de alguém que está se afogando em dúvidas. Lembre-se, Deus não se esquece de quem está na arca. Ele lembra. Ele cuida. Ele sabe quando o chão vai reaparecer. No próximo bloco vamos meditar sobre o descanso de Ruth nos campos de Boaz e como confiar na bondade de Deus pode nos levar a bênçãos inesperadas durante o tempo de espera. O descanso de Ruth nos campos de Boaz, a recompensa da fidelidade silenciosa. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para colher espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E morava com a sua sogra. Ruth 2:23. Ruth não estava atrás de destaque, não procurava reconhecimento. Ela só queria ser fiel. Depois de perder o marido, o lar e tudo o que conhecia, ela decide seguir sua sogra Noemi e servir ao Deus de Israel, mesmo sem saber o que a esperava. Ela chega a uma nova terra em silêncio, sem direitos, sem títulos, mas com um coração inteiramente entregue. E ali nos bastidores dos campos de cevada, enquanto ela colhe restos de espigas com humildade, algo poderoso começa a acontecer. Deus a vê e move tudo ao redor dela. Boaz, dono dos campos, nota sua fidelidade. Ele a protege, ele a sustenta, ele a honra. Mas antes que tudo isso aconteça, Ruth trabalha em silêncio e descansa em obediência. Ela não força nada, ela apenas permanece. E quando a noite chega, ela deita aos pés de Boaz, como era o costume dos tempos bíblicos, e descansa. Essa imagem é linda e profunda. Ruth não deita ao lado, não exige. Ela deita aos pés em humildade, confiança, reverência.
e naquele lugar ela é redimida. Boaz a recebe, a protege, a honra diante de todos, e mais a torna sua esposa. Aquela mulher que colhia migalhas agora se assenta à mesa. A que chegou como estrangeira, torna-se parte da genealogia de Jesus. Tudo isso por causa da fé silenciosa, da entrega discreta, do descanso obediente. Talvez você esteja vivendo esse tempo recolhendo espigas, servindo calado, sendo fiel sem plateia, esperando, sem saber o que Deus está fazendo. Mas saiba, Ele está vendo. E há um Boaz vindo ao seu encontro, um Redentor, um tempo novo, uma colheita de honra. Isso pode começar nesta noite quando você simplesmente descansar aos pés de Jesus. Hoje, antes de dormir, fale com o Senhor como Ruth: eu me coloco aos teus pés. Não tenho direitos, mas confio na tua bondade. Essa oração move céus. Agora comente com fé nesta noite: descanso aos pés de Jesus. É mais do que uma frase, é um gesto espiritual. É como Ruth estendendo o coração em confiança. E clique em gostei agora. Você pode ser resposta para alguém que está colhendo em silêncio e precisa saber que o tempo da honra está próximo. Lembre-se, Ruth não buscou bênçãos, ela buscou fidelidade, e a fidelidade a levou à promessa. No próximo bloco vamos refletir sobre o sono de Jonas, no fundo do barco, e como até o sono pode ser perigoso quando fugimos do chamado, e como voltar ainda é possível. O sono de Jonas, o perigo de dormir fora do propósito. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Jonas 1:5. Há sono que vem da paz, e há sono que vem da fuga. Jonas estava em fuga. Deus havia-lhe dado uma ordem clara: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Mas ao invés de subir, Jonas desceu. Desceu até o porto, desceu até o navio, desceu até o porão, e ali no fundo dormiu. Um sono profundo, não de descanso, mas de desconexão. Um sono que ignorava a tempestade que se armava lá fora. Enquanto o mar se revoltava, os marinheiros lutavam para manter o navio em pé. Jonas dormia. E isso é um alerta espiritual para todos nós. Nem todo sono é sinal de confiança. Algumas vezes o sono pode ser um mecanismo de negação, um alívio para a alma, que sabe que está fora da direção de Deus. Quantos hoje estão dormindo longe do propósito, anestesiados pela rotina, desligados do chamado, acomodados no porão do próprio medo, achando que se ignorarem por tempo suficiente a tempestade vai passar, mas a tempestade não era contra o navio, era contra a fuga. E veja bem, mesmo assim, Deus não destruiu Jonas. Ele permitiu que o mar rugisse para acordá-lo, porque às vezes o barulho externo é um convite à consciência interna. E quando Jonas é acordado pelos marinheiros, ele reconhece: eu sou o motivo da tempestade. Essa humildade salvou sua vida. Talvez você esteja vivendo esse tipo de sono hoje. Talvez esteja tentando escapar de algo que Deus te pediu. Talvez esteja cansado demais para obedecer, confuso demais para decidir, com medo demais para voltar. Mas ainda dá tempo. O mar pode rugir, sim, mas Deus ainda quer te resgatar. Mesmo sendo lançado ao mar, Jonas não morreu, porque Deus preparou um grande peixe não como castigo, mas como misericórdia. O ventre do peixe não foi o fim. Foi um segundo começo, e você também pode ter um. Nesta noite você pode acordar, pode orar, pode dizer: Senhor, me perdoa, me alinha, me traz de volta, e Ele ouvirá. Comente agora com fé e arrependimento: Senhor, desperta-me do sono da fuga, porque essa frase pode ser a sua oração mais sincera, aquela que recomeça sua jornada. E se ainda não curtiu este vídeo, clique em gostei. Talvez alguém esteja dormindo no porão do medo, e esta palavra será o chamado de Deus para acordá-lo. Lembre-se, Deus não desiste de quem dorme fora do plano. Ele envia vento, tempestade, peixe, tudo para trazer de volta o coração fujão. No próximo bloco vamos refletir sobre a noite da ressurreição e como o amanhecer traz não apenas luz, mas uma nova realidade para quem crê. A madrugada da ressurreição, quando a vida vence a escuridão.
No fim do sábado, ao começar a raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Mateus 28, 1, 2. Era madrugada ainda escuro. O silêncio do túmulo reinava. Para muitos era apenas mais um dia. Para Maria Madalena e a outra Maria, era o fim de uma esperança. Mas o céu tinha outros planos. No exato momento em que o sol ainda não havia nascido, a maior vitória do universo já havia acontecido. Jesus ressuscitou. A ressurreição não aconteceu ao meio-dia diante das multidões. Aconteceu de madrugada no escuro, no silêncio. Porque Deus mais uma vez nos ensina que a maior luz nasce nas sombras. Você consegue imaginar o que foi acordar naquela manhã, achando que tudo havia acabado, e descobrir que tudo estava apenas começando? Maria foi ao sepulcro para chorar, mas saiu de lá com uma missão. Ela foi a primeira a ver o ressuscitado, a primeira pregadora do Evangelho, a primeira testemunha da vitória da vida sobre a morte. Tudo isso porque não desistiu no escuro. Isso fala diretamente com você. Quantas noites você já enfrentou pensando que era o fim? Quantas madrugadas com lágrimas, incertezas, promessas que pareciam sepultadas? Mas o céu está dizendo: o sepulcro está vazio. O que parecia morto está vivo. A esperança que foi enterrada se levantou. A ressurreição não é apenas um fato histórico, é uma verdade viva, pulsante, atual. Jesus continua ressuscitando o que o mundo já decretou como fim. Sonhos chamados relacionamentos, fé. Talvez a sua madrugada tenha sido longa, mas a pedra já foi removida. O anjo já desceu a vitória, já foi liberada. E tudo o que você precisa fazer agora é ir ver. Maria foi até o túmulo. Ela se moveu mesmo sem entender, mesmo com o coração partido. E porque se moveu, viu. Hoje mesmo com o cansaço, dê esse passo. Ore, abrace o silêncio como solo fértil para revelações e declare: Jesus vive, e eu também viverei. Comente agora com fé: o meu amanhecer será de ressurreição. Escreva isso como quem crê que a noite está terminando e um novo tempo está começando. E se ainda não curtiu, clique em gostei. Você pode estar entregando a notícia da ressurreição a alguém que ainda está parado diante de um túmulo vazio. Lembre-se, o túmulo está vazio, a pedra foi removida. Jesus vive e a sua história ainda não terminou. No próximo bloco vamos refletir sobre o descanso de Davi nas cavernas e como, mesmo sendo perseguido, ele aprendeu a confiar em Deus no silêncio da noite. O descanso de Davi nas cavernas: paz no esconderijo da aflição. Tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma confia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Salmo 57, 1. Antes de ser rei, Davi foi fugitivo. Antes da coroa veio a caverna. Antes dos palácios vieram noites frias, solitárias, escondidas em buracos de pedra, com medo de morrer. Saul, o rei, que ele serviu fielmente agora, o perseguia com fúria. O povo o via como traidor, e seus sonhos pareciam enterrados sob o peso das ameaças e do exílio. E mesmo assim, Davi encontrou descanso, não em camas confortáveis, mas no mais improvável dos lugares, as cavernas. Esses esconderijos úmidos e escuros tornaram-se o santuário de suas orações. E foi ali que ele escreveu alguns dos salmos mais poderosos e sinceros que conhecemos hoje. Enquanto o mundo o rejeitava, Deus o formava. Enquanto as portas se fechavam, o céu se abria sobre ele. E mesmo cercado de perigos, Davi dizia: à sombra das tuas asas me abrigo. Você entende o poder disso? Davi não dormia porque estava seguro. Ele dormia porque confiava, porque sabia que a sombra de Deus é mais segura do que o esconderijo humano. Talvez hoje você esteja em sua própria caverna. Talvez tenha sido empurrado para um tempo de silêncio, perseguido por pressões, esquecido por pessoas, incompreendido por aqueles que deveriam te apoiar. Mas preste atenção, as cavernas de Deus não são lugares de fim, são salas de espera para a próxima unção. Davi não foi coroado,
enquanto andava nos corredores do palácio. Ele foi coroado, depois de passar pelas cavernas, porque ali no escuro, ele aprendeu a orar, aprendeu a confiar, aprendeu a descansar. E você também pode. Hoje, antes de dormir, diga como Davi: Senhor, eu me abrigo à sombra das tuas asas, até que a calamidade passe. Não tente sair da caverna antes do tempo. Não apresse a promoção. A caverna pode parecer desconfortável, mas ali Deus está te moldando. Comente agora com fé: descanso à sombra das asas de Deus. Essa frase é sua oração, seu escudo. É o lugar onde sua alma encontra abrigo, até que a tempestade termine. E se ainda não curtiu este vídeo, clique agora. Você pode estar oferecendo esse esconderijo a alguém que está precisando desesperadamente de abrigo. Lembre-se, o homem que conquistou Jerusalém foi o mesmo que aprendeu a descansar nas cavernas. No próximo bloco vamos refletir sobre a promessa do novo céu e nova terra, e como até o nosso descanso noturno aponta para a eternidade com Jesus, o novo céu e a nova terra, o descanso eterno prometido. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Em meio às lutas diárias, às dores que enfrentamos, às noites em que a alma chora sem ninguém ver, existe uma promessa que nos sustenta: um novo céu, uma nova terra e um descanso que nunca terá fim. O livro do Apocalipse não é apenas uma profecia de juízo, é uma revelação de esperança. É Deus dizendo: tudo isso vai passar. A vida que vivemos aqui é cheia de batalhas, sim, mas ela não é o fim da história. Ela é apenas o começo de uma eternidade que foi preparada para aqueles que confiam em Jesus. E o que mais conforta é que essa eternidade não será feita de esforço, mas de descanso. Descanso verdadeiro, não apenas de corpo, mas de alma, de consciência, de lembranças, de culpas, de feridas. Deus mesmo enxugará cada lágrima. Você consegue imaginar isso? A mão que criou as estrelas tocando seu rosto, limpando o sal, que escorre dos seus olhos como um pai que acolhe um filho cansado de chorar. Ali não haverá mais morte, nem velórios, nem diagnósticos, nem despedidas, nem noites em claro, porque tudo será novo. A cada noite que você ora antes de dormir, a cada entrega que você faz no escuro, a cada confiança renovada na palavra, você está mais perto desse dia. E não é um sonho distante, é uma realidade que já começou em você, porque o Espírito Santo é as primícias do que está por vir. Você carrega dentro de si uma semente da eternidade, e cada descanso noturno é um lembrete. Um dia eu descansarei para sempre nos braços de Jesus. Isso não é morte, isso é vida abundante. É saber que quando essa jornada terminar, a porta que se abrirá não será de madeira, mas de glória. E ele estará lá, o Cordeiro, o Rei, o Pastor, aquele que prometeu: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Hoje, antes de dormir, ore assim: Senhor, obrigado pela promessa do teu descanso eterno. Ajuda-me a caminhar até lá, um dia de cada vez, firme em ti. E comente agora com o coração cheio de esperança: o meu descanso eterno está em Jesus. Essa frase não é apenas uma expectativa, é uma verdade que transforma como você vive e como você dorme. E se ainda não curtiu, clique em gostei agora. Você pode estar despertando em alguém o desejo de caminhar até esse novo céu e nova terra. Lembre-se, a noite vai passar, a dor vai cessar, e o Cordeiro reinará para sempre, e com ele você também descansará. No próximo bloco vamos refletir sobre a esperança do ladrão na cruz, e como até nos últimos instantes da vida, Jesus oferece descanso para a alma arrependida. O ladrão na cruz. O descanso para quem se entrega até no último instante. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Do lado de Jesus na cruz, estava um homem que carregava uma vida de erros, um ladrão, alguém que aos olhos do mundo não merecia nada além da condenação. Mas nos momentos finais de sua existência, ele fez uma oração simples,
sincera, quebrantada. Senhor, lembra-te de mim. E bastou isso. Uma frase, um coração rendido, um olhar de fé, no momento mais improvável. E então Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Esse é um dos maiores testemunhos do amor de Cristo. Na hora mais dolorosa da sua vida, enquanto seu corpo sangrava, enquanto era zombado, negado, traído, Jesus ainda estava oferecendo descanso. E isso nos ensina algo profundo. Nunca é tarde para ser alcançado pela graça. Você pode ter errado, pode ter falhado, pode ter desperdiçado oportunidades, mas se houver arrependimento, se houver um clamor, Jesus ainda está ouvindo, ainda está salvando, ainda está dizendo: hoje. O descanso que esse homem encontrou não foi após uma longa caminhada de fé, foi no instante da entrega, no momento em que reconheceu quem estava ao seu lado, o Salvador. Isso vale para você hoje. Talvez você esteja se sentindo indigno, cheio de peso, com vergonha do que fez ou deixou de fazer, mas Jesus não mede seu passado, ele olha para o seu coração agora. E se você disser com sinceridade: Senhor, lembra-te de mim, ele te responderá: hoje. Não quem sabe um dia, não depois que melhorar, mas hoje. A salvação, o perdão, o descanso da alma estão disponíveis agora. E não importa onde você está na cruz, no fundo do poço, no quarto escuro, Jesus está ao seu lado. O ladrão foi crucificado com as mãos atadas. Não podia fazer boas obras, não podia se batizar, não podia servir em ministérios, mas podia crer. E isso foi suficiente, porque o céu não se conquista com ações, se recebe pela fé. Hoje, antes de dormir, diga ao Senhor com humildade: Jesus, lembra-te de mim, salva-me, dá-me descanso. E comente agora essa frase poderosa: Jesus, hoje eu entrego minha vida em tuas mãos. Você pode estar selando sua salvação com essas palavras. Você pode estar voltando para casa. E se ainda não curtiu, clique em gostei. Talvez essa mensagem seja o último apelo para alguém que está pendurado na cruz da culpa e precisa ouvir que ainda há tempo. Lembre-se, Jesus morreu ao lado de um pecador arrependido e prometeu descanso. Também hoje. No próximo bloco vamos ao último tópico bíblico antes do encerramento. Refletiremos sobre a eternidade do Cordeiro que venceu a morte e como seu cuidado é para sempre. O Cordeiro eterno, o cuidado de Jesus que nunca termina. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo o sempre. Apocalipse 5:13. No centro do trono não há um anjo, um profeta, um rei humano. Há um Cordeiro. E não qualquer Cordeiro, mas o que foi morto e reviveu ferido, mas vitorioso, humilde, mas entronizado, silencioso diante dos acusadores, mas agora exaltado por toda a eternidade. O livro do Apocalipse nos dá uma visão do céu, e em meio a toda sua glória e grandeza, o foco permanece em Jesus, não apenas como Salvador, mas como guardião eterno. Aquele que morreu por você ainda cuida de você. Ele não parou de interceder quando ressuscitou. Ele não deixou de amar quando subiu aos céus. Seu cuidado não tem fim. Quando você ora à noite, quando você confia, quando você entrega seu coração, o Cordeiro está ouvindo e está reinando. Há uma multidão diante dele, anjos, anciãos, seres viventes, e todos declaram: digno é o Cordeiro. Mas mesmo envolvido por tanta adoração, ele ainda se inclina para ouvir sua voz. Esse é o Jesus que você tem. Não juiz impaciente, não, um mestre distante, mas um Cordeiro que venceu a morte por amor e reina para te guardar. Ele te conhece pelo nome. Ele vê quando você se deita e promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ou seja, enquanto houver tempo haverá cuidado, e depois do tempo haverá eternidade com ele. Hoje, antes de dormir, contemple isso. O mesmo Jesus que chorou no Getsêmani, que sangrou na cruz, que apareceu no caminho de Emaús, está vivo e reinará para sempre. O Cordeiro venceu, e se você estiver nele, você também vencerá. Não importa o que venha.
Não importa o que diga o mundo, seu futuro está guardado nas mãos furadas do Cordeiro. Por isso descanse hoje e amanhã, e por toda a eternidade. Comente agora com fé e adoração. O Cordeiro cuida de mim para sempre. Essa frase não é o fim de uma noite, é o início de uma eternidade. E se ainda não curtiu, clique aqui agora. Há milhares que ainda não conhecem o amor do Cordeiro, e você pode ser a ponte. Lembre-se, seu descanso é real, porque o trono está ocupado, e quem reina é o Cordeiro. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, pare por um momento e reconheça: você é um escolhido descoberto. Sim, você é uma dessas raras pessoas que não apenas começou essa jornada, mas foi até o fim. Você atravessou a noite comigo, entrou em cada história, recebeu cada promessa, enfrentou cada emoção e, acima de tudo, permaneceu. E isso não é pouca coisa, porque a maioria para no meio do caminho. A maioria desiste quando começa a doer. A maioria fecha o vídeo, muda de aba, ou simplesmente esquece, mas você não. Você ficou. E isso me diz algo sobre você. O Espírito Santo está te preparando para algo muito maior. Talvez você não tenha percebido certo, mas cada tópico, cada palavra, cada versículo foi uma construção espiritual, como quem ergue uma casa em meio à noite, como quem acende luzes em corredores escuros da alma. E agora que chegamos ao fim, é hora de olhar para trás e perceber tudo o que Jesus fez com você nesses minutos de entrega. Você descansou, mas também foi despertado. Você chorou, mas também foi acolhido. Você aprendeu a dormir, mas não a desistir. Porque enquanto muitos veem o fim do dia como uma pausa, você agora sabe que as noites são oportunidades sagradas de reencontro com Deus. E Jesus cuidou de você nesta noite. Ele falou contigo. Ele tocou em feridas antigas. Ele fortaleceu áreas da sua fé que estavam frágeis. E agora eu te peço algo especial, para que eu possa reconhecer quem são os que realmente chegaram até aqui, os que suportaram até o fim, os que não passaram por esse vídeo, como quem assiste, mas como quem viveu. Comente esta frase abaixo. Eu dormirei em paz, porque Jesus esteve comigo. Escreva isso nos comentários com vontade, com fé, com gratidão, porque quando eu ler essas palavras, saberei quem são os nomes que estiveram comigo até o fim, os nomes que Jesus tocou nesta noite. E agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido com tanta clareza. Vídeos como este são ferramentas de luz do céu, e você faz parte disso. Quando você curte, comenta, se inscreve e compartilha, não está apenas ajudando um canal, você está literalmente evangelizando. Está permitindo que a palavra alcance gente que está em desespero, que está chorando, sozinha, em silêncio, que está pensando em desistir agora mesmo. Você sabia? Muita gente que vê esses vídeos não tem igreja, não tem alguém para orar por ela, não tem nem com quem desabafar, e o que a sustenta são vídeos como este, mensagens que carregam a presença de Deus, momentos como este que viram refúgio. Por isso não vá embora em silêncio. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações. Você precisa continuar sendo alimentado com palavras vivas. E compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa dormir em paz hoje. Não pense, ninguém vai ver. Pense, e se este vídeo for a resposta de alguém que está clamando agora mesmo? Porque sim, você pode ser o canal da luz. E se você já é inscrito neste canal, eu me alegro com você. Você faz parte desta família espiritual. Você é um pão que alimenta o céu. E te digo com toda a força do meu espírito: continue. Não pare, não esfrie. A sua fé é preciosa. Sua presença aqui tem um motivo. E há mais por vir. Mas por agora silencie. Desligue-se do mundo. Fique em paz. E agora não pause o vídeo. Não desligue ainda. Fique quieto por alguns minutos, feche os olhos, respira aí, e apenas deixa a presença de Deus te envolver. Não precisa falar nada agora, seu coração já está falando com Ele, e Deus está ouvindo, te envolvendo, te guardando, te renovando. Diga a Ele:
em silêncio. Eu te amo, Jesus. Obrigado por tudo. Agradeça agora pela liberdade e pela paz por essa noite, pelo cuidado pelo novo que está por vir.